Olá, Benders! Eu sou o Patrick do canal Várias Variedades. E eu sou a Jéssica, também do canal Várias Variedades. É mesmo? Sim! Então, gente, eu chamei a Jéssica aqui hoje pra gente falar sobre chakras. Ela entende um pouquinho desse assunto, né? Digamos, eu sou reikiana, radiestesista, tenho conhecimento com cristaloterapia e estudo sobre espiritualidade e religiões. Finíssima, meu amor. Então, mas antes da gente entrar no assunto, já se inscreveram aqui no canal do Mundo Avatar? Se não se inscreveu, é só vir aqui embaixo rapidinho. E vai estar aqui em algum lugar para você se inscrever tanto no canal Várias Variedades como no canal Mundo Avatar. Se inscreve aí, dá aquele joinha pra vocês. Para começar, vamos entender o que são os chakras. Os chakras são poços de energia circulando dentro dos nossos corpos. Essa pergunta que o Andy faz pro guru e é uma excelente colocação. Eu gosto de chamar como centros de força. Ao longo do nosso corpo, aliás, o nosso corpo todo tem chakras, mas eu gosto de fazer a comparação. Ao longo do corpo, nós temos os centros, as capitais, que geram e que movem todas as outras cidades. Nosso corpo todo tem chakras, inclusive nos dedos das mãos. E agora uma colocação muito importante, que ele fala: se abrirmos um, precisamos abrir todos. E essa abertura começa justamente no primeiro chakra, o da base. Gente, esse processo que o Eng faz se chama nada mais nada menos do que Kundalini. Já ouviu falar? Joga no Google, louca. Mentira, Kundalini, o que acontece? Você vai despertar uma energia que está na base da espinha para ela fluir e abrir todos os chakras. Isso se chama um processo de Kundalini. Mas na teoria, quando você consegue fazer esse processo da Kundalini, você se torna um ser iluminado. Nada mais do que um avatar. Então você flui toda essa energia e essa é a teoria. Quando você consegue abrir todos, você se torna um ser iluminado. Então a gente pode colocar Jesus, Buda histórico, né? Porque você conhece a verdade do universo. Olha que legal, vamos abrir os chakras, amor. Antes de começar a falar dos chakras, eu quero fazer uma colocação. É um pouco pessoal, mas você vai entender por quê. Ele fala que o chakra pode estar bloqueado. Essa palavra não é interessante de usar, sabe por quê? Eu também sou enfermeira, gente. Então quando você fala, meu coração está bloqueado, provavelmente você nem está conversando comigo. Se seu coração está bloqueado por uma placa de gordura, provavelmente você já está falecido. Mas o chakra, ele não se bloqueia. Porque não é que bloqueia, é uma palavra errônea de usar. Ele pode estar desenergizado. Coloca aqui pra mim a palavra. Desenergizado. Finíssima. Desequilibrado e desalinhado. O termo bloqueio não é legal de usar. Vamos lá. E agora a gente vai falar de cada chakra e a gente vai fazer uma comparação do que aconteceu no desenho e como é na realidade. Se tudo tem a ver, se alguma coisa foi inventada. Então vamos lá. Os chakras são relacionados com algumas coisas, como 7 cores do arco-íris, ele está ligado a alguma parte do corpo, a alguma glândula, ele está ligado a uma nota musical, a um planeta, olha que loucura! E tudo isso tem relação. E olha, a gente já vai deixar um aviso que no final dos chakras tem curiosidades. É babado, eu tenho certeza que você não sabia. Vai ter que assistir tudo e segura aí. Não vai vale passar pro final não, hein? Vamos lá. O primeiro chakra é o chakra da terra, localizado na base da coluna vertebral, lida com a sobrevivência e é bloqueado pelo medo. É uma colocação perfeita. O chakra básico, por ele estar mais ligado à terra, mais próximo da terra, é também ligado, ele está relacionado com as coisas materiais. Literalmente, com pessoas que eu pego, com o celular, com coisas materiais. Então, se eu sou muito ligada ao material, eu sou louca para conseguir as coisas, para comprar isso, por exemplo. Uma coisa é você ter desejo, outra coisa é você ser obsessivo por aquilo. E isso faz um desequilíbrio total no chakra. O que se fala no desenho para deixar fluir essa energia desse chakra? Fala para deixar os medos claros para você. Deixe os medos irem. É isso mesmo, você identifica em você por que você é tão apegado ao bem material e você deixa ele embora. Desapega. Olha, desapega. E esse chakra está relacionado com a cor vermelha, o seu mantra é o lã, o elemento é terra, a glândula é a suprarrenal, ele está ligado à nota Sol, o planeta Saturno, e o seu mudra e o seu nome se chama Muladhara. E para quem é vidente, para quem consegue ver os chakras, porque é possível, tem gente que nasce com esse dom. Quando você olha esse chakra, você percebe uma lótus de 4 pétalas. O segundo chakra é o chakra da água, localizado na região umbilical
ele lida com prazer e é bloqueado pela culpa. Excelente colocação, o elemento também está correto. Eu vou falar do que ele está relacionado. A sua cor é laranja, o mantra é Van, o elemento água, o planeta é Mercúrio, a glândula ovários para mulheres, testículo para homens, nota Lá, e o seu nome e também o seu mudra é Swadhisthana. Vamos colocar o nome aqui, né, gente, que eu não sei. Swadhisthana. E é uma lótus de 6 pétalas. Ele é movido pelo prazer, exatamente. Então está relacionado com o sexo, relacionado também como que eu me relaciono comigo, como que eu me relaciono com o outro. E são todos os tipos de relações, de amizade, de trabalho, de trabalho. Então se eu tenho uma relação muito conturbada com o meu companheiro, com o meu amigo, provavelmente esse chakra está todo bagunçado também. E o que a gente faz para dar aquela fluida? O guru fala para você meditar sobre as culpas do seu passado que pesa sobre você e deixar ir. Tem que pensar que essas coisas aconteceram com um propósito. Então se você brigou com a sua mãe, você tá até hoje aí com essa relação conturbada, perceba isso e deixa levar, perdoa ou peça perdão, enfim. O terceiro chakra é o chakra do fogo. Ele é localizado no estômago, ele lida com a força de vontade e é bloqueado pela vergonha. Perfeito. Gente, eu não vou mentir não, tô com uma colinha aqui, porque pra lembrar tudo, né, gente, não dá. Olha só, as coisas que ele está relacionado. A sua cor é o amarelo, o mantra é Ram, o elemento é fogo, a glândula relacionada, pâncreas, a sua nota é o Si, o planeta é o Sol, o seu nome e o seu mudra se chama Manipura. E ele é uma lótus de 10 pétalas. Esse chakra está relacionado com como que você digere as coisas que você recebe. É o chakra das emoções. Então, como que eu recebo? Eu chego num lugar, parece que tá tudo meio estranho, um clima intenso. Você percebe aqui. Às vezes você sente um enjoo, a situação é tão chata que você sente enjoo. É esse chakra que tá lá desesperado, todo arregaçado. Ele tá ligado com o seu ego, a sua autoestima e a vontade. Então, se você é muito egoísta, se você só pensa em você, é os dois extremos. Ou se você tá muito para baixo, você nem liga mais para você, esse chakra está, ó, caído. O que a gente faz para fluir, Pac? O guru fala para reconhecer as maiores decepções dentro de você, aceitar que essas coisas aconteceram. Você saber exatamente lidar com as suas emoções, e se você souber lidar, esse chakra vai estar, ó. O quarto chakra, isso não fala no desenho, mas é o chakra do ar. Ele é localizado no coração, lida com o amor e é bloqueado pela dor. É o chakra mais difícil, né, gente? Você guarda aquela mágoa, aquela depressão, mas vamos lá, ele está relacionado com a cor verde, também é o rosa, o seu mantra é Yan, o elemento é o ar, a glândula relacionada é o timo, a sua nota é o dó, o planeta é Vênus, o seu nome, o seu mudra é Anahata e é um lótus de 12 pétalas. Gente, é exatamente isso. É o amor, o quanto você gosta de você, o quanto você gosta das pessoas. E, por outro lado, o que vai dar aquela desequilibrada? É você guardar mágoa para sempre, dar aquela briga, você guarda rancor, guarda ódio. Filha, prepara que o câncer tá chegando. Nossa, pesado. Mas é isso mesmo. Como a gente faz para fluir? Coloca toda a sua dor em frente de você. Você tem que perceber que o amor é uma fonte de energia ao redor de você, em todo canto. É muito bonito, né? Você reconhecer a sua dor, aquilo que tanto te machuca, e você olhar para aquele seu demônio que está na tua frente e você aprender a lidar com ele, perdoar ou ser perdoado. Gente, é a coisa mais bonitinha que tem. O quinto chakra é o chakra do som. Ele está localizado na garganta, lida com a verdade e é bloqueado pelas mentiras. E agora, hein? Vamos lá, o que esse chakra está relacionado? Sua cor é azul claro, mantra é o Ram, o elemento é o éter, não se fala, não sei se, né? Mas é o éter, glândula tireoide, sua nota é a Ré, o planeta é Mercúrio, o nome e o seu mudra é o Visuddha. Que língua é essa? Não sei, indiano, acho. Indiano? Não tô chocada. E o lótus é um lótus de 16 pétalas. Gente, esse é o chakra do som, corretíssimo, porque é como eu me expresso, como eu falo, como eu me comunico. Então, às vezes eu não sou muito bem compreendida, eu falo A, a pessoa entendeu B, vira aquela bagunça. É exatamente isso. Ou pode ser os dois tópicos, os dois extremos.
Ou eu falo muito pouco, sou tímida, não gosto de me expressar, não me comunico muito bem. Ou eu falo demais, eu não paro de falar. Eu falo mentira pra caramba. E não é só falar mentira, é aceitar a mentira. A pessoa fala, tudo bem? Você tá um lixo. Aí você fala, tô. E aqui aquela dor. Sabe quando você engole muito sapo? Fica dando uma dor aqui estranha? Então é isso, gente. Como é que a gente faz pra fluir? Você não deve mentir sobre a sua própria natureza. Aceite quem você é. Dá até vontade de chorar. Né? Gente, é tudo, é muito bonito, né? Você tem que falar a sua verdade e não se importar com o que os outros vão pensar. Lógico, você não vai sair xingando todo mundo também, Não. né? Você vai aceitar a sua verdade, você vai falar sobre você e é sobre o que você é. Muito amor. Tô adorando isso. Vamos continuar? Finíssima. O sexto chakra é o chakra da luz. Localizado na testa, ele lida com discernimento e é bloqueado por ilusões. Vamos falar primeiro do que ele é relacionado. Sua cor é o azul índigo, sabe o que é azul índigo? Nossa. O seu mantra é o Om. Conhece? É isso mesmo? O elemento é a luz. Sua glândula está relacionada à hipófise. A sua nota é a Mi. O planeta é Urano. O seu nome mudra é Ajna. E é um lótus de 96 folhas. E é exatamente isso. Você sabe que tem gente que tem esse chakra abertíssimo, não sabe? Por quê? Gente, é o chakra da intuição, do sexto sentido. Sabe quando você tá pra sair de casa e fala, acho que eu não vou hoje não pro rolê que não... Aí você vai. Aí você vai lá, dá tudo errado, aquela chuva, você perde dinheiro. É o chakra da intuição, de como eu vejo as coisas de outro plano, entende? Como quando você vê de cima, você consegue enxergar que aquilo vai dar certo, que aquele projeto vai pra frente. É como você enxerga o mundo por dentro. E também é como eu tenho visão das coisas, como eu encaro as situações. Quando eu vejo uma situação e ela dá errado, o que eu vou fazer para ela dar certo? O que eu peço que eu já encosto aqui, que é a intuição. E as pessoas meditam muito falando desse mantra, né? A gente conhece muito. E aí, vamos? Vamos embora fechar? Sim. Tem vários, gente. Pode ser assim, um monte. O que a gente faz para desbloquear? Entendendo que a maior ilusão de todas é a ilusão da separação. As coisas que a gente acha que são separadas, na verdade, são uma só. Em outros termos, um termo que a gente fala muito na espiritualidade é somos um. Muito bonito. E muito intenso. Isso faz que a gente tenha uma responsabilidade muito grande. Porque se eu sou um, eu tenho que fazer todo mundo ficar bem. Gente, é muito intenso esse desenho aqui. E uma das frases que o Guru Pathik fala que a gente pode trazer para o nosso mundo é que a gente pensa que as nações, os países são todos separados, mas na verdade somos um só povo, mas vivendo como se a gente fosse dividido, que não é verdade. É uma ilusão. O sétimo chakra é o chakra do pensamento. Ele é localizado no alto da cabeça, ele lida com a energia cósmica pura e é bloqueado pelos apegos terrenos. A sua cor é lilás, o seu mantra é quase parecido ao do passado. É Aum. É Om e Aum, esse é o caso. Tem um A antes. Aum. O sapinho faz A. Pior. O elemento, todos os elementos juntos. A sua glândula é a pineal, é a babadeira. A sua nota é o Fá sustenido, não é só Fá. E o seu planeta é Júpiter. O nome e o mudra é Sahasrara. Sarasrara. Não sei. E o seu loto é o mais bonito, de 1000 pétalas. Muito. Esse chakra, assim como o chakra básico, que está mais próximo da Terra, é ligado às coisas da Terra, o chakra que está mais ligado ao cosmos é o chakra que nos liga ao divino. É o chakra que nos liga ao nosso eu superior. E uma coisa muito legal no desenho é que o Eng vê ele próprio, bem grandão assim, é o próprio eu superior dele. Ele olha, é muito lindo, e é muito legal, porque a sua conexão é quando você se liga ao seu eu mais puro, ao seu ser de luz, e também aos seus mentores, aos seus anjos guias, aos seus guias espirituais, o que você quiser chamar. E para fluir essa energia, a gente tem que ser desapegado das coisas da Terra. E é nesse momento que o Eng, ele tem o que eu vou chamar, gente, que eu também acho, é uma outra questão da espiritualidade, que ele tem acesso aos arquivos acásticos, porque ele consegue ver a Katara em perigo. Então, como que ele viu a Katara? Ele acessou os arquivos acásticos.
Se você acessar o arquivo acástico, não é um Dropbox, meu amor, não é um Hotmail. Você vai ter acesso ao passado, ao presente e ao futuro. O tempo, na verdade, não existe. Mas então, ele fez um acesso ao arquivo acástico e viu a Katara em perigo. O que ele fez? Saiu correndo, foi salvar ela, bloqueou o chakra. Não terminou o processo da Kundalini. E, gente, agora, hein? E ele ainda fala que você deve desbloquear esse chakra para obter a energia do universo. A energia, e como eu falei do processo da Kundalini, quando você termina, você tem acesso a toda a verdade do universo. Você vai saber de onde viemos, de onde fomos, o que a gente é, quem que não foi. Você vai saber tudo. Mas não precisa nem beber pra ficar viajando nesse assunto. Não precisa nem usar um negocinho assim. E agora, a gente tem curiosidades pra falar que a Jéssica me contou em box e eu fiquei assim, que acontece no desenho, tem a ver com todo esse assunto, vai, fala. É maravilhoso, não é nem curiosidade, gente, é uma bomba, é bombástico. Tá tão subliminar, tão oculto, que eu tenho certeza que você não viu. Certeza não, às vezes você reparou, mas não ligou uma coisa na outra. Gente, vamos começar. Eu falei de mudra aqui, vocês lembram? O que é mudra? Mudra. Negócio com a mão. É, com a mão. São posições que a gente faz na hora da meditação, durante o dia, em crises de ansiedade. São formas que a gente faz, algumas coisas assim. Pode curar doenças, traz prosperidade, mas tudo isso tem que ter meditação. E os chakras, cada chakra tem um mudra correspondente. E se vocês voltarem no desenho, em cada chakra que ele está desbloqueando, ele faz o mudra correspondente. É muito rápido, tem que pausar para perceber. O guru, viu, gente? O guru ensinou Aang lá. É, ele ensinou assim, oculto, né? Quando o guru faz, o Aang já faz em seguida. Então ele já ensinou lá. Gente, olha que legal, volta lá, chakra básico, chakra umbilical, chakra do estômago, chakra do coração, chakra da garganta, chakra do pensamento e o chakra da coroa. Porque vocês percebem que não é uma coisa aleatória, ele fez com a mão lá, não é aleatório. Ele fez porque está relacionado ao chakra. Muito interessante, né? É um desenho inteligentíssimo, gente. Segunda curiosidade, também no episódio que dá pra perceber, durante as lembranças do Aang, para ele liberar, desbloquear o chakra, aparecem cores. Cores com as lembranças, o que aconteceu, aquela culpa que ele teve, parece com um fundo de cor. E, gente, olha que sacada! A cor que aparece na lembrança é justamente a cor relacionada ao chakra. Joga aí no Google para você ver as imagens que tem das cores do chakra. Gente, tá tudo aí. E quais são as cores? Chakra da terra. Vermelho. Chakra da água. Laranja. Chakra do fogo. Amarelo. Chakra do ar. Verde. Chakra do som. Azul claro. Chakra da luz. Azul índigo. Chakra do pensamento. Lilás. E o chakra do último. O último é o pensamento. Então é isso, gente. Eu tenho um segredo aqui pra falar. Ela assistiu só o episódio do Guru pra poder falar, tá? Então vamos colocar uma meta aqui. Se esse vídeo chegar em 100 likes, ela assiste a série inteira. Só 100, eu quero é 1000. Não. Vamos devagar, né? Pra ela assistir logo. 100 likes, ela assiste. Ai, tá. Não, gente, mas não é labuta, não. Eu tô muito interessada, viu? Vamos se despedir, então. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, como a gente falou. Se inscreva nos canais Mundo Avatar e várias variedades. E eu vou voltar. Pra falar sobre temas envolvendo a espiritualidade. Você gostou de mim? Não gostou? Dá o like mesmo assim, que eu volto. Fica ligado, hein? Até o próximo vídeo. Tchau!